Neste vídeo eu vou mostrar um método que eu usei para estimar o volume de água que foi transportado por uma enchente que ocorreu no rio Ipanema em 2020. Vamos lá? Esse é o rio Ipanema, é um rio intermitente. Ele nasce lá em Pernambuco, atravessa o estado de Alagoas e se encontra aqui nesse ponto com o rio São Francisco. Observem como a calha é uma calha de rio seco e a vegetação é a caatinga. Então esse rio é um rio que em boa parte do ano não corre vazões. É um rio que, como se diz, corta a vazão é nula. Mas esse ano, em 2020, do final de março para o começo de abril, aconteceu uma cheia notável que veio lá da cabeceira do rio, lá em Pernambuco. E olhe como o rio ocupou as suas margens na altura da cidade de Santana do Ipanema. Alguns colegas meus dos órgãos gestores me perguntaram uma estimativa pelo volume de água que essa cheia transportou. Observem o que eu fiz, já que não havia uma estação fluviométrica na parte baixa do rio. Então, o que é que eu observei? O rio Ipanema ele se encontra com o rio São Francisco aqui nesse ponto. Para cima do rio, como a gente fala montante, está Pão de Açúcar, onde tem uma estação que registra vazões. Assim como abaixo tem a estação Traipu, que também registra vazões. Então vamos ver o que aconteceu nessa estação e nessa estação. Então observem, na linha alaranjada eu registro as vazões que aconteceram em Pão de Açúcar, que é antes do rio Ipanema encontrar o rio São Francisco. E nas barras azuis está registrada a vazão que aconteceu em Traipu, que é depois que o rio São Francisco recebe águas do rio Ipanema. Observem que, olha a diferença. Então, de onde vem essa diferença entre Pão de Açúcar e Traipu? Vem da afluência do rio Ipanema. E observem que nesse caso aqui, no dia 31 de março, essa diferença de vazões chegou a 1.100 metros cúbicos por segundo. Então, a estação Traipu tinha 1.100 metros cúbicos por segundo a mais do que a estação Pão de Açúcar. De onde veio essa vazão a mais? Do rio Ipanema. Então o que foi que eu fiz? Calculei as diferenças de cada dia da vazão máxima e calculei o volume que passou por essa estação. Então a minha estimativa é que aquele evento chuvoso no rio Ipanema transportou em pouco mais de 8 dias 462 milhões de metros cúbicos, quase meio bilhão de metros cúbicos no evento chuvoso, o que é muito para a região baixa do São Francisco. Esse vídeo e outros vídeos a respeito de gestão de recursos hídricos estão no meu site. Lá vocês vão encontrar informações úteis. Obrigado.